Há mais de 20 anos, eles levam alegria a crianças doentes, familiares e profissionais de saúde. Cerca de 40 palhaços realizam esse trabalho em hospitais de São Paulo e Recife, procurando humanizar o tratamento e diminuir a dor de milhares de pessoas. A experiência cresceu, incorporou outras formas de arte dentro dos hospitais e inspirou iniciativas semelhantes por todo o país. Vamos conversar hoje com o fundador e atual coordenador do Doutores da Alegria, o Wellington Nogueira. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Os Doutores da Alegria se tornaram referência e a história do grupo foi registrada num documentário. Wellington, como nasceu o Doutores da Alegria? O Doutores começou em 1991, que eu tinha voltado de Nova York, onde eu tinha vivido 8 anos, estudando teatro musical, trabalhando na área, e chegou um momento na minha carreira em que eu pensei, eu estou realizando o meu sonho, mas está faltando alguma coisa. E foi quando eu conheci o trabalho do palhaço em um hospital, que foi uma revolução na minha vida, porque eu não fazia ideia que as artes cênicas, as artes circenses, poderiam ter um impacto tão grande numa plateia de uma pessoa. E eu também não sabia que uma plateia de uma pessoa poderia ter um impacto tão grande na minha vida. Então foi assim que foi assim que eu comecei a trabalhar com o conceito do Doutores da Alegria e aí voltei para o Brasil e voltei com o objetivo de montar um programa semelhante aqui. Muito bem. Você já tinha sonho de ser um palhaço? Não! Olha, Joel, você sabe que isso foi uma surpresa, porque eu me levava muito a sério, então eu queria ser um artista, assim, um ator. Eu queria primeiro me tornar um superstar na Broadway, para depois de 2 ou 3 anos me tornar um superstar em Hollywood, ganhar o Oscar de melhor coadjuvante, melhor ator, entende? Eu queria ir por esse lado. Mas eu via que eu tinha um talento natural para fazer rir, para comédia. E quando eu tive a minha primeira aula de técnica de palhaço, eu encontrei um universo que eu não sabia que existia. Porque o palhaço, ele te dá muita liberdade, ele te dá total condição de você errar, de você rir de você mesmo, de você cair no seu ridículo, mostrar isso para todo mundo. Então ele é muito libertador. E eu via que, por exemplo, nos Estados Unidos, todos os meus colegas se ligavam muito no meu sotaque, no jeito que eu falava. E quando eu estava fazendo palhaçada, quando eu estava fazendo comédia, ninguém prestava atenção no jeito como eu falava. Todo mundo ria. Essa era a linguagem. Então, o palhaço, para mim, se tornou uma jornada, um aprendizado. E quando eu comecei a trabalhar no hospital, eu vi que aquele moleque que eu era e que eu não queria deixar de ser, ele saiu de mim para ir ganhar vida, para o adulto. E aí sobrou esse espaço aqui no adulto para o homem poder aparecer. Então foi o homem que voltou para o Brasil, fez um empreendimento, bancou a história do Doutores da Alegria, do pioneirismo. Então eu devo muito ao palhaço, porque ele me ensinou coisas que eu nunca imaginava. E sem medo de ser ridículo, né? Absolutamente, porque é aquela história, a primeira lei da comédia é essa, você se apronta todo para ir para o trabalho e escorrega na primeira casca de banana. Tudo cai, tudo voa, e aí você se levanta e finge que nada aconteceu, se recupera e continua andando em direção à próxima casca de banana, porque essa é a história da vida. Esse é o ciclo da vida, exatamente. Exatamente. Então, e a lei da comédia, evitar a casca, para quê? Imagina, mas com essa leveza que você está falando e essa terapia que você fez consigo mesmo através do Doutores da Alegria, há um trabalho árduo, há uma gestão muito importante que você desenvolveu para ter esse sucesso que você tem. Pois é, na verdade, assim, eu até seria injusto dizer que eu desenvolvi, mas é que eu nunca fui gestor, então já começa aí. Mas o que a gente viu? Que os princípios do trabalho do palhaço no hospital,
eles eram universais. Os mesmos princípios aplicados na minha relação com a criança no hospital, eu poderia transportá-los para a relação com as pessoas dentro de uma organização, dentro de um escritório. Então, essa coerência de princípios foi o que me ajudou, porque eu nunca fui, tanto que o meu primeiro temor, quando o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que foi o primeiro hospital onde eu montei um programa, quando eles falaram, nós queremos o trabalho, eu falei, que legal, eu saí de dentro do hospital celebrando. Que desafio. Entrei no metrô e falei, o que eu vou fazer? Eu E nunca agora? soube administrar nada, agora eu vou ter que administrar, o que eu faço? E foi nessa hora que eu imaginei, veio na minha mente a foto do grupo americano, né, de 1989. E eu estava nessa foto, e eu olhei essa foto mentalmente e falei, mas eu sou o único brasileiro desse grupo, gente. Se eu não fizer o meu papel de vírus agora, pode ser que nunca mais venha um palhaço de hospital aqui para o Brasil. Então, isso me deu força. E aí eu também fiz as minhas negociações. Falei, é o seguinte, me mandem as pessoas certas. E elas vieram? Vieram, e estão vindo. Que bom. E quem foi teu grande mestre para você ser referência nesse trabalho? Foi o criador desse trabalho em Nova York, que é o Michael Christensen, porque esse é um grande palhaço, ele é cofundador do Big Apple Circus, que é um circo de característica muito europeia, dentro dos Estados Unidos, a cultura americana com o circo, Ringling Brothers, Barnum and Bailey, é uma coisa assim enorme, 3 picadeiros simultâneos ao mesmo tempo, 5.000 pessoas na arena. Então, o Big Apple é um circo pequenininho, redondo, só um picadeiro. O Michael foi o meu mentor, porque ele foi o cara que ele teve a ideia de entrar no hospital, quando foi convidado para entrar no hospital, de falar, eu nunca trabalhei no hospital, então deixa eu ver como é que é. E ao ver como é que ele teve a ideia de vamos brincar com a figura do médico. E ele foi tão consistente que convenceu os médicos, que todo mundo no hospital, a administração ficou morrendo de medo, mas o chefe da cardiologia falou, gostei da brincadeira, vamos fazer. E aí quando as crianças viram isso e depois os profissionais de saúde, então o Michael, ele é até hoje para mim um cara que quando eu não sei o que fazer, eu converso com ele. Quer dizer, vocês levaram para o hospital não só a descontração, mas um novo olhar, né, sobre a vida? Totalmente, e foi o que o Michael me falou. No dia que ele me convidou para entrar no grupo, ele falou, olha, o que nós fazemos não é terapia, porque nós não somos terapeutas, mas uma pessoa que tem a formação terapêutica pode ver, sim, valores terapêuticos no que a gente faz. Mas nós, como artistas, nossa missão é não ignorar a doença, mas buscar o que está bom na criança. Vamos olhar para o lado saudável. E esta simplicidade de olhar para o lado saudável é que se tornou o grande contraponto, porque no hospital, como ele é estruturado hoje, todo mundo olha para o que está doente e precisa ser curado. Então, quando o palhaço vai, ele não nega nada disso, mas ele fala, onde é que está o que está bom? Deixa eu tirar isso e compartilhar com o povo. E aí, só esse pequeno detalhe trouxe uma revolução. E desconstrói aquele ambiente todo formal, né, do hospital. Exatamente. No próximo bloco, vamos continuar a entrevista com o fundador do grupo Doutores da Alegria. Até já. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, nosso entrevistado é Wellington Nogueira, coordenador do Doutores da Alegria. Wellington, o Doutores já é uma referência. Pois é. Já que vocês estão produzindo conhecimento para gerações do futuro. Exatamente, então. Porque quando eu comecei o trabalho em 91 aqui no Brasil, ficou muito claro, Joel, que eu não teria futuro se eu só me importasse em abrir programas nos hospitais. Era preciso se comprometer com formação,
era preciso se comprometer com a geração de conhecimento, mas a disseminação organizada desse conhecimento também, porque eu encontrei, por exemplo, vamos falar de palhaço, cultura de palhaço. O Brasil estava vivendo, São Paulo especificamente, um renascimento da aproximação com a linguagem do palhaço, mas os circenses ainda muito itinerantes, espalhados por aqui, por ali. Tem um pesquisador, como a Verônica Tamaoki, que organiza esse conhecimento. Então, eu vi que era muito importante, e além do trabalho no hospital. Então, investi em formação, mas investi em pesquisa. O Brasil foi o primeiro programa a fazer pesquisa qualitativa sobre o impacto, e essa pesquisadora que fez esse trabalho está hoje ensinando os hospitais europeus como fazer pesquisa de palhaço em hospital. Nós nos preocupamos em pegar toda a nossa metodologia e criar uma escola para poder ensinar, porque a gente viu que formação estava no nosso DNA, porque cada palhaço que entrava tinha que ser treinado. E o ser treinado não era em sala de aula, não era lendo apostila, era justamente fazendo um trabalho amplo. Então, a partir disso, a gente criou uma escola. Essa escola hoje trabalha com 9 diferentes públicos, entre eles alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que hoje estão aprendendo o que a gente chama de alfabetização relacional. Como é que o palhaço pode ensinar para esses jovens médicos e profissionais de saúde como estar inteiro e disponíveis para o encontro quando eles estão numa consulta junto com outro paciente. Afinal de contas, é uma responsabilidade muito grande eu estar aqui na frente de um outro ser humano. Então, as publicações, o próprio documentário que você citou, então foi isso que o doutor se programou para fazer. Manter o trabalho acontecendo, ter a pesquisa para manter sempre a qualidade e pegar esse conhecimento e disseminar de maneira organizada para novos públicos. Muito interessante. É mais fácil fazer rir para a criança de ontem ou para a criança de hoje? Olha, eu vou te falar, eu acho que hoje o desafio maior na criança de hoje é que hoje elas têm tablets, elas têm os celulares, os joguinhos eletrônicos, mas o que eu aprendi também é que todo bom artista performático que sabe como engajar a sua plateia, a criança, na maior parte das vezes, ela deixa o tablet, ela deixa o brinquedo e ela vai buscar a interação. Porque o artista, o que a gente tem que buscar justamente é essa qualidade de interação com a criança. E isso também hoje, para mim, é um contraponto social, porque a gente sabe fazer muita coisa aqui, mas a gente não pode ficar só aqui, porque quando chega no ser humano, você não fica fazendo isso nele. É verdade. Né? Então, o palhaço acaba sendo um contraponto que vai também, na brincadeira, ajudar a criança a lembrar que um ser humano pode ser tão divertido quanto um tablet, ou mais. Olha, fazer graça é um dom natural? Eu acho que alguns de nós têm um dom natural, a gente já nasce, né, com esse karma, já nasce tonto. A gente, no Nordeste tem aquele ditado lindo, a gente é para aquilo que nasce, não é mesmo? Então, mas é algo que você pode aprender, a fazer graça, a fazer humor, fazer rir, isso é algo que você pode aprender. Porque pelos seus estudos e a trajetória dos Doutores da Alegria, vocês construíram um palhaço que faz graça com conteúdo. Pois é, que na verdade, quando você pega o palhaço, como a gente conhece, ele foi nutrido dentro dessa estrutura circense. Mas os antepassados desse artista são os bobos da corte, que nascem nas culturas orientais. Lá, século VII a.C., na China, já existiam bobos da corte. E esses bobos eram seres diferentes que, no seu jeito de olhar o mundo, faziam críticas sociais e acabavam sendo legitimados pelos poderes para fazer essas críticas, porque ninguém é perfeito. Então, quando eles traziam essa questão para a luz, aliviava todo mundo, resolvia-se um problema. Tem histórias lindas, fascinantes, do papel que bobos tiveram ao influenciar seus reis
cujas decisões impactavam milhares de vidas. Aqui no Brasil era assim também? Olha, a gente até teve assim vários, vários expoentes, várias pessoas, indivíduos que fizeram essas críticas, mas a gente não tinha essa figura do bobo, por exemplo. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre a experiência dos Doutores da Alegria, com o coordenador do grupo, o Wellington Nogueira. Wellington, no intervalo a gente conversava aqui e você me falava que gostaria de retomar, quando eu te perguntei a respeito da cultura do bobo da corte com crítica social aqui no Brasil. Isso, exatamente. Existe um livro chamado Raízes do Riso que mostra justamente como todas essas questões começaram aqui no Brasil. E porque o Brasil tem uma irreverência muito bonita, e tem uma crônica social muito legal. E, por exemplo, quando a gente fala dos autores brasileiros, se você pegar obras do Martins Pena, por exemplo, ele tem críticas maravilhosas à sociedade, o próprio Machado de Assis. Então, a gente tem muitos olhares críticos, crônicos, talentosos. Agora, o que acontece, voltando para a questão do palhaço, é que quando esse cara que estava no circo sai, ele leva essa característica para o hospital. Por isso que ele vai brincar com a figura do médico. E essa história é tão revolucionária que ela gera dentro dos hospitais brasileiros um movimento de humanização. A gente vê o surgimento de uma série de programas semelhantes e hoje o Doutores da Alegria trabalhou para fazer uma rede de cooperação. E hoje também a gente vê, a partir da hora que a gente virou escola e a gente está trabalhando com alunos da Faculdade de Medicina, fora outros públicos, então a gente está vendo o papel que a arte tem na formação desses profissionais de saúde, mais na questão do próprio tratamento de saúde. O Doutores começou o programa Plateias Hospitalares, que leva mais artistas, além de palhaços, músicos, poetas, atores, para os hospitais, porque a arte, ela resgata o elemento humano. E às vezes o que você precisa curar é uma relação de você com você mesmo. E aí você pode até morrer em paz. Então, eu acho que a gente está só no começo, mas aqui no Brasil está acontecendo muita coisa incrível nesse setor. Falando em hospitais, vocês ampliaram o trabalho, né, nos hospitais já há algum tempo, né? Então, em 2009, no Rio de Janeiro, nós começamos o Plateias Hospitalares, onde os palhaços fazem cortejos para convidar o público do hospital a sair do seu leito para ir assistir um espetáculo. E um espetáculo que é criado especialmente para a situação do hospital. Então, nós tivemos poetas, atores que foram trabalhar poemas, por exemplo, e eles interagiam com as pessoas declamando poemas para elas como se fosse uma conversação. E, de repente, você vê as pessoas se emocionando. Ou então nós tivemos a Orquestra Voadora, por exemplo, que é uma coisa maravilhosa. Entrar num hospital onde você trabalha com público de idosos, no Dia do Idoso, e você vê os idosos dançando e aí a enfermeira falando: hoje não teve intercorrência, hoje não teve pressão alta, hoje não teve taquicardia, hoje todo mundo se divertiu, estava tudo certo. Falando nesse espírito de diversão que vocês provocam nas pessoas e nas crianças, né, que são alvo do trabalho dos Doutores da Alegria, você tem histórias interessantes desde o seu começo, né? Muita coisa, né? As crianças, eu descobri que eles são os grandes sábios em pequenos pacotes, porque eles têm uma sabedoria tão grande e é tão desarmante que você não espera. Você lembra alguma especial? Lembro. Teve uma história que me marcou muito, que foi de um moleque que ele tinha câncer e aí então ele foi fazer uma cirurgia para colocar uma prótese e no final
o médico descobriu que ele teria que amputar a perna, porque o câncer já tinha se espalhado. Então esse moleque voltou da cirurgia, voltou da anestesia, e assim que ele viu que ele tinha perdido a perna, ele ficou muito revoltado, e foi justamente quando a gente estava chegando no quarto. Então, estava uma maior comoção, a mãe dele veio para fora e falou, vou perguntar se ele deixa vocês entrarem. E ela voltou e falou, ele deixa vocês entrarem com uma condição, vocês não podem falar com ele e vocês têm que ir embora quando ele mandar. Então a gente entrou no quarto e ele olhava lá para aquele pé que não estava mais lá, e ele estava muito bravo, mas tudo muito silencioso. Aí ele falou, vocês podem ir embora agora, e nós fomos. Segunda-feira a gente volta, e assim, querendo saber como ele está, e a assistente social falou, visitem ele em primeiro lugar, porque ele pediu para ver vocês. A gente chega lá, ele é o moleque que a gente conhecia antes da cirurgia. 7 anos de idade, inteligentíssimo. E falando, eu estava muito bravo a última vez que vocês estiveram aqui, porque eu perdi minha perna. Mas depois meu médico veio e falou que agora eu vou ter uma prótese de plástico e eu vou poder andar, vou poder fazer um monte de coisa. E você vê que legal, né? Se eu tivesse perdido a cabeça, eu não ia ficar péssimo e horrível com uma cabeça de plástico. A hora que esse moleque falou isso, eu falei, olha como ele elaborou essa perda. Aquilo me arrebatou, eu nunca mais esqueci, porque eu nunca vi tanta sabedoria como esse menino teve num adulto. O grande privilégio desse trabalho é a troca, né? A troca, e são essas as histórias que ficam, e são essas as histórias que fazem você olhar a vida de um outro jeito, porque o que essas crianças me ensinaram é que enquanto a gente está vivo, tem infinitas possibilidades que a gente pode ir atrás. Enquanto que a gente desperdiça, quando a gente fala tanto de sustentabilidade, aqui na plenitude da nossa saúde, quanta coisa a gente desperdiça, quanta vida que a gente joga fora. E no hospital está todo mundo trabalhando para manter aquele fiapo de vida acontecendo, e aí você vê como tem coisa importante que você então aprende a valorizar, mas que às vezes pode ser tarde demais. Verdade. Então, eu digo que as crianças são os grandes mestres dos palhaços. Nesse trabalho, nesse encontro de humanidade, o palhaço ganha também, né? Ah, com certeza. A gente... eu não achava que era possível fazer uma apresentação para uma pessoa na plateia. Hoje eu vejo que você faz, você toca aquela vida, mas o quanto esta uma pessoa na plateia toca a sua vida para sempre, com histórias como essa. Que responsabilidade, né? Se ele não gostar, ele já demonstra ali, né? Tem uma história maravilhosa de um moleque que é um adolescente, 14 anos, câncer também. E eu cheguei no hospital, olhei para a cara dele e ele já me olhou assim, sabe, com cara de, meu Deus do céu, só me faltava um palhaço. Mas eu estava tão apaixonado pelo trabalho que eu achava que eu era invencível, que não tinha criança que eu não fizesse rir. Então peguei meu truque favorito e cheguei nele, fiz o truque e ele continuou me olhando. E aí a minha cara caiu, porque ficou aquele silêncio constrangedor. E ele falou para mim, sabe o que é pior? É que você não é nem engraçado. Nossa. Naquele dia a gente trabalha em dupla. A palhaça que estava comigo era a minha supervisora, que estava vindo para me avaliar. E até aquele momento tinha sido um dia perfeito. Eu fiquei com tanta vergonha daquilo que aquele moleque falou, que me deu vontade de chorar. E aí eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu me dei conta que eu estava vestido de palhaço. Então, eu comecei a chorar como um palhaço. E eu falava, mais uma tentativa de emprego que não dá certo porque eu estrago tudo. E esse moleque fez. Aí a minha parceira viu isso e já falou, tá vendo, você faz tudo errado, você é uma porcaria. Aliás, você não é uma porcaria, você é 2 porcarias. E o moleque faz. E aí, os dois começaram a me achincalhar, ele adorou essa ideia. E aí ele falou assim, palhacinho, vamos fazer o seguinte, pior que palhacinho que não é engraçado, é palhacinho que chora. Então tu vai para tua casa, aprende um truquezinho mais bacana, volta aqui semana que vem e me mostra para eu ver se você evoluiu. Eu falei, muito obrigado, essa coisa toda. Bom, saí de lá e a minha supervisora perguntou, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não sei a chapa do caminhão que me atropelou, né? Ela falou assim, como você acha que é ter 14 anos e estar com câncer? Todos os jovens estão descobrindo namoro, esportes, balada. Você está careca,
corpo verde, vomitando o tempo todo. Eu falei, isso é uma merda. Ela falou, exatamente. E você pediu para entrar na vida dele. Ele queria saber se você queria realmente saber como era e como ele se sentia. Porque se você dissesse sim para isso, aí sim vocês poderiam ser amigos. E foi esse moleque que me ensinou que levar alegria é sobre confiança. E é sobre justamente você se fazer disponível para a felicidade do outro. Que bom que você venceu esse desafio e aí acabou resultando no Doutores da Alegria aqui no Brasil. E esse trabalho incrível está agora numa campanha de captação de recursos. Pois é, então, nesse final de ano, todas as pessoas que quiserem fazer a doação para o Doutores da Alegria, no site www.doutoresdaalegria.org.br, nós agradecemos. Se você acredita na importância da alegria na vida de uma criança hospitalizada, inclusive se você sabe que você vai ter imposto a pagar via Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, você pode também fazer sua doação. Por favor, colabore para que a gente possa manter a nossa atuação e ampliá-la para mais hospitais. O Observatório do Terceiro Setor agradece novamente a tua presença. Os doutores agradecem também. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Já eu tinha essa experiência no rádio, a gente fez uma grande entrevista e a gente acredita na alegria não só para a criança, mas para todos os seres humanos. Hoje em dia, trabalho com o conceito de crianças de 0 a 150. 30 segundos para você deixar um recado para 2015, para as pessoas que ainda acreditam na alegria. Olha, bobagem pouca é desgraça. Então, o que a gente aprende com as crianças no hospital é que justamente por pior que seja a situação, sempre tem uma oportunidade para uma experiência de alegria. E essa experiência de alegria começa na simplicidade. Então, eu desejo que nesse ano a gente cultive muito o olhar para aquilo que está bom e para a simplicidade, porque não tem como dar errado. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e muito mais no portal www.observatorioterceirsetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.